Olá! Começa agora o Tela 1 dessa terça-feira, dia 23 de outubro. Na edição de hoje você confere destaques do debate entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba, realizado ontem à noite. Curitiba ainda tem 110 mil eleitores indecisos. Apesar disso, os candidatos insistiram em trocar acusações. Os estragos causados pela chuva nas cidades do Paraná. De acordo com a Copel, as fortes chuvas do final da tarde de ontem e do início dessa manhã deixaram 130 mil residências sem luz na capital, região metropolitana e no litoral. E a primeira de uma série de reportagens sobre saúde e saneamento. O problema apontado pelos moradores é a falta de tratamento da água. O penúltimo debate do segundo turno de Curitiba foi marcado por um clima tenso. Os principais temas em discussão foram transporte coletivo, segurança pública, relação com o governo e as alianças políticas dos dois candidatos. Na noite desta segunda-feira, os candidatos à Prefeitura de Curitiba participaram do segundo debate na televisão aberta. Gustavo Frutti, do PDT, e Ratinho Júnior, do PSC, debateram na RIC TV Record, com mediação da jornalista Joyce Hasselman. O debate marcou o início da semana decisiva do segundo turno. Na chegada aos estúdios, os dois candidatos aparentavam tranquilidade. E no fundo, o eleitor quer saber dos dois quem terá mais condições e passa mais confiança para resolver questões básicas da sua vida, como a questão da saúde, transporte, segurança e habitação. É para isso que eu vim no debate hoje. O debate ele entra em alguns fatos políticos, mas que faz parte do debate, né? As pessoas também querem saber como se posiciona cada candidato, o que pensa da cidade, o que pensa de projetos políticos para o futuro. É natural, isso faz parte da política. O que não pode é ir para agressão pessoal, denegrir a imagem do outro. Isso, claro que nem eu, nem por parte minha dele, acho que não vai acontecer isso. As últimas pesquisas indicam que Curitiba ainda tem 110 mil eleitores indecisos. Apesar disso, os candidatos insistiram em trocar acusações. O candidato Gustavo Frutti, inclusive, ganhou um direito de resposta para explicar o caso dos panfletos apócrifos. Novamente, estou sendo acusado por prática que condenei no primeiro turno. Eu fui vítima, talvez, da campanha mais covarde e maldosa no primeiro turno, tentando estabelecer uma falsa impressão para você, eleitor, com relação a uma aliança que é programática a favor da cidade, a favor do futuro da nossa população. Gustavo Frutti também foi agressivo e fez com que Ratinho Júnior tivesse que explicar a sua relação com o delegado Francisquini. Que eu não negocio cargo. Eu chamei o Francisquini porque hoje é o maior especialista de segurança pública do país para cuidar de uma área extremamente difícil. E eu tenho certeza que nós juntos vamos sim combater a violência. Quem vende a consciência não é eu. E nós não vamos fazer da prefeitura um balcão de negócio para um trampolim de 2014. E o assunto Francisquini foi retomado pelo candidato do PDT no final do debate. E até você que comete a prática da velha política. Anuncia antes do resultado eleitoral qual será o seu secretário, já como forma de estabelecer essa ligação. Eu reafirmo, ele também me procurou, só que eu não cedi, eu não aceitei esse tipo de composição, principalmente porque tem que respeitar e esperar o resultado da eleição. Frutti questionou a nova aliança de Ratinho, que rebateu no mesmo nível, comentando sobre a união de seu adversário com o PT. Falei e reafirmo, se você tivesse conseguido ser candidato a prefeito pelo PSDB, você estava criticando, descendo o cacete no PT, como você fez como candidato a senador em 2010, há um ano e meio atrás, não faz muito tempo. Ao final do debate, já com um clima mais leve, os candidatos aproveitaram para revelar as suas impressões. Acho que é uma grande oportunidade. Claro que muitas vezes o debate foge um pouco daquilo que a gente pensa, né, em fazer, até pela dinâmica também do debate, mas eu acho que deu uma oportunidade muito boa para os dois candidatos se apresentarem para a cidade, de tentar convencer, passar realmente aquilo que pensa para a cidade de Curitiba. Eu estou muito contente por ter participado desse debate, muito feliz também de estar aqui nesse segundo turno. Todo debate é importante, eu acho que expõe, em alguns momentos eu acho que ele chega próximo da desqualificação e eu espero que o Ratinho volte a ser aquele Ratinho afável, educado, firme do primeiro turno e não se deixe contaminar por velhas práticas da política, com rancor, com ódio, com mágoas. Não se constrói política dessa maneira. Eu quero manter a serenidade, mas principalmente destacar quais são os compromissos que assumo e que são possíveis de serem realizados. O próximo e último debate antes das eleições acontece sexta-feira na RPC TV. As fortes chuvas que atingem Curitiba desde o final da tarde de ontem vêm causando estragos em toda a cidade e também na região metropolitana.
Centenas de casas foram destelhadas e os temporais deixaram boa parte da população sem luz no final da noite de ontem e início da manhã de hoje. Na tarde de ontem começaram os temporais no Paraná. As fortes chuvas causaram prejuízos para várias regiões do estado. Em Curitiba, os bairros Boa Vista, Boqueirão e o Cajuru foram os que mais registraram ocorrências. Cerca de 300 residências foram afetadas pelos vendavais. E quem foi embora durante a chuva encontrou dificuldades. Foi horrível, o trânsito estava péssimo, os ônibus estavam tudo parado. Saí, para ter uma ideia, eu saí 10 horas daqui, cheguei 11 e pouco em casa. As ruas estavam mais ou menos alagadas, estava péssimo para ir para casa. Nas últimas 12 horas, algumas regiões registraram um índice de chuva de 65 milímetros, o que equivale a 50% do normal para todo este mês de outubro. De acordo com a Copel, as fortes chuvas do final da tarde de ontem e do início dessa manhã deixaram 130 mil residências sem luz na capital, região metropolitana e no litoral. As regiões mais afetadas pela queda de luz foram Araucária, Lapa e Fazenda Rio Grande. Cerca de 400 agentes da Defesa Civil trabalham na capital para auxiliar aquelas pessoas que tiveram algum tipo de problema com os vendavais. A forte chuva de granizo foi um dos fatores que causaram tantos estragos para a população, além de assustar algumas pessoas. Teve bastantes prejuízos, na região, acho que todo mundo pegou todo mundo desprevenido, acho que o pessoal estava na rua, foi uma coisa bem... Ninguém estava esperando, de repente caiu aquelas pedras, sim, olha, foi assustador, enorme aquelas pedras, simplesmente, ainda bem que eu estava em casa, mas olha, o negócio foi terrível. Ainda falando sobre o tempo, amanhã a previsão para a capital é de sol com poucas nuvens durante o dia, deve chover apenas à noite, a mínima será de 14 e a máxima de 22 graus. No litoral, o dia também deve ser nublado com temperaturas que podem variar entre 19 e 23 graus. E a CPI dos pedágios, que falamos ontem aqui no Tela 1, pode começar as investigações só no ano que vem. Isso porque já existem 5 pedidos de CPIs, o número máximo permitido pela Assembleia Legislativa do Paraná. Apenas na sessão de ontem, foram aprovadas 3 comissões de investigação, da Copa do Mundo, dos planos de saúde e das operadoras de telefonia. E como a CPI dos pedágios ainda precisa de 2 assinaturas para ser protocolada, fica travada, esperando o fim das outras. O município de Rio Branco do Sul registrou 3.113 casos de diarreia no ano passado, devido à falta de saneamento básico. Confira agora na primeira reportagem da série Saúde e Saneamento. Apesar de estar próxima da capital, os moradores dessa cidade enfrentam um problema antigo de saúde, provocado pelo precário saneamento básico. A cidade de Rio Branco do Sul é cortada por um rio onde todo o esgoto das casas é despejado. Outro problema apontado pelos moradores é a falta de tratamento da água. Nossa cidade está precária em termos de esgoto e saneamento, A água é muito ruim. Em um dos postos de saúde de Rio Branco, encontramos várias pessoas esperando por atendimento. A enfermeira responsável pela unidade conta que um dos principais motivos da procura por consulta é devido a problemas estomacais. As crianças de até 10 anos de idade são as mais prejudicadas. A causa basicamente são 2, Ou pelo vírus, que causa gastroenterite aguda, que é transmitida através da água, ou por algum alimento, que daí fica difícil a gente achar a causa principal, mas é também transmitida por alimento. A gente acredita que seja a água mesmo, Como a água não é tratada e todos os alimentos são lavados pela água que não é tratada, eles bebem também muito água de torneira, eles não são acostumados a comprar água mineral, Então a principal causa deve ser mesmo a água não tratada. A dona de casa, Hortência Cristina, conta que seu filho Lucas, de 5 anos, vive reclamando de dor na barriga e diarreia. Se ele tem direto, Direto ele está tendo diarreia. Que nem eu trago hoje, daí melhora, daí daqui um tempo, uns dias, ele volta de novo a ter. O município, de mais de 30 mil habitantes, não possui esgoto nem água tratada. Por isso, os moradores reclamam da má qualidade da água fornecida para consumo, que por enquanto não é cobrada da população. Me deu uma diarreia. E eu estou achando que é a água, Porque daí aqui a água, a gente tem que comprar água. A gente já não consegue tomar essa água daqui porque é uma água ruim. Uma água tem um gostão assim,
Daí faz mal para a gente. Algumas pessoas tentam buscar outra alternativa, retiram água de fontes naturais e bicas. Em Rio Branco do Sul também não há sistema de esgoto. Os dejetos das casas são despejados no rio que corta a cidade ou nos quintais e nas ruas, como acontece nos bairros mais afastados do centro da cidade. Em algumas partes da cidade, o esgoto corre a céu aberto. Aqui é possível ver que o esgoto sai da manilha que fica lá em cima, no começo onde estão as casas, e vai escorrendo pelas ruas, como nós podemos ver aqui, ele passando na frente das casas. O morador Joaquim Alberto relata o problema e conta que, devido ao lixo jogado na rua, em frente à sua casa e de seus vizinhos, acabou tampando uma das calhas. Quando chove, a água não tem por onde sair. Mistura-se com o esgoto e alaga a rua. Para resolver essas questões relacionadas ao saneamento básico em Rio Branco do Sul, a Sanepar, empresa responsável pelo serviço no estado do Paraná, está se instalando no município. De acordo com o gerente regional da Sanepar, a empresa fez um contrato com a prefeitura da cidade de 30 anos. A Sanepar já tem participado de algumas ações da própria prefeitura e algumas ações orientativas para a população. Mas à medida que a Sanepar for implantando o seu sistema de abastecimento de água e for comercializando as ligações de água, é feito um trabalho socioambiental na cidade, com equipe especializada, que fala como se usa sobre o uso adequado de água, sobre a cobrança, sobre a necessidade de economia e sobre o uso, inclusive, do esgoto sanitário, como deve ser usado adequadamente. Ao todo, a empresa deve investir em 3 anos 16 milhões de reais para implantar um sistema de abastecimento de água e mais de 30 milhões em tratamento de esgoto. E o Tela 1 chegou ao fim, mas amanhã estamos de volta e você confere o quadro Descobrindo Curitiba sobre a Avenida Silva Jardim. Não perca e até lá!